Olá, turma! Vocês estão bem? Espero que todos estejam muito bem. Sou a professora Marilane Moraes e a nossa aula de hoje será do componente de língua portuguesa. Quero convidar você a embarcar nessa aventura do aprendizado comigo. Vocês conseguem se recordar do que estávamos estudando na aula anterior? Muito bem, estávamos estudando sobre textos escritos em versos, não é mesmo? E qual foi o tipo de texto que nós estudamos? Nós estávamos estudando sobre os poemas. Vimos o poema A Foca, vimos também o poema Convite, não é mesmo? Certo. Hoje eu quero conversar a nossa aula perguntando a você se vocês conhecem algum livro de poemas. E aí, o que você me diz? Sim ou não? Bom, nós somos acostumados a ver e a ler poemas, né, em folhas soltas, muitas vezes em varais ou até mesmo apresentando-se nas nossas apostilas, né, nas nossas atividades diárias da escola. Mas deixa eu te falar, existem livros, né, que neles possuem uma vasta variedade de poemas. E hoje eu trouxe um desses livros para mostrar para vocês. Eu trouxe aqui para vocês um livro de poemas da Cecília Meirelles, certo? E o título desse livro é Poesia Completa. Eu vou mostrar para vocês aqui a capa, olha só. E nesse livro estão contidas várias poesias, vários poemas. E eu fiz a escolha de um para ler para vocês hoje e espero que vocês gostem, tudo bem? Vamos então ouvir a leitura com bastante atenção. Poema da Esperança. Lá onde tu moras, deve ser um país tão luminoso que de olhos extintos se possa ver. Deve ser um país sem dias e sem noites, sem ontens e sem amanhãs. País maravilhoso da beleza perfeita, que só habitam almas extraordinárias, de seres e de coisas. Lá onde tu moras, não há mais nada do que se sabe, nem do que se é. Lá onde tu moras, dize que um dia me acolherás, como um bem-amado a sua bem-amada. Dize que chegarei um dia ao teu reino, porque eu estou mortamente enferma da tristeza e da penumbra daqui. Eleito, ó eleito, dize que me deixarás ficar lá onde tu moras, nesse país tão luminoso que de olhos extintos se pode ver. Então, esse foi um poema de Cecília Meirelles, espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos ver outros textos, certo? Quero chamar a tua atenção para cada um deles e mais, o seu desafio da aula de hoje é tentar realizar a leitura aí de casa, tudo bem? Então vamos lá para o nosso cartaz, vamos para o nosso primeiro texto, tudo bem? Vou dar um tempinho curto para que vocês possam tentar realizar a leitura. Então nós temos aqui no nosso cartaz o poema Ovo no Velo, de Augusto de Campos. Tentem aí, turminha, realizar a leitura desse poema. Muito bem. Espero, talvez vocês já tenham, né, conseguido ler. E olha só, vocês conseguiram observar a estrutura desse poema, ele é diferente, né? Ele está apresentando aqui as estrofes. Não, nós só conseguimos ver uma única estrofe e vários versos. Vamos então realizar a leitura juntos? Ovo novelo de Augusto de Campos. Ovo novelo, novo no velho, o filho em folhas, na jaula dos joelhos, infante em fonte, feto feito dentro do centro. Olha só, turminha, quando nós observamos e fazemos a leitura desse poema aqui, o que nós conseguimos perceber? O que é possível perceber a partir da leitura desse texto? Vocês conseguem identificar aqui uma sonoridade? Conseguiram? Que bom! Nós conseguimos então perceber nesse texto a sonoridade neste poema. E essa sonoridade, ela é apresentada pelo quê? Ela é apresentada pelo mesmo som que vai se repetindo diversas vezes. E como que nós poderíamos dizer assim? Como que o autor consegue, né, representar esta sonoridade? A repetição das palavras, elas apresentam mais o som de quê? Vocês conseguiram perceber? Se nós observarmos as palavras, nós vamos conseguir perceber uma repentina repetição do som, né, das letras V e F.
Olha só, turminha. Também nós conseguimos perceber a estrutura diferente, não é mesmo, neste poema. E aí, será que todos os poemas, então, vão se apresentar dessa forma? Há uma forma padrão para todos os poemas que são escritos? O que você acha? Olha quanta coisa nós já aprendemos na aula de hoje. Na aula de hoje já vimos um primeiro poema que não se apresenta, né, em estrofes. Começamos a nossa aula aprendendo que os poemas podem ser encontrados em livros, não é mesmo? Em uma coletânea de poemas aqui. E agora, será que ele pode se apresentar dessa forma? Já vimos que pode se apresentar em estrofes. Será que há outras formas? O que você acha? Quero te convidar agora para nós lermos juntos um outro poema. E esse poema, ele tem por título O Pássaro, o poema do pássaro. Olhem só. Esse poema, ele é de Líbero Neves, Pássaro em Vertical. Eu quero pedir para que vocês tentem realizar a leitura desse poema. Tentem aí de casa realizar a leitura sozinhos. Vamos lá? Vamos lá. E aí, conseguiram? Foi difícil? Foi fácil? O que você me diz? Achou um pouquinho complicado? Calma. Vamos ler juntos agora? Vamos fazer então a leitura juntos. Mas antes eu quero que vocês percebam o seguinte. O que será que rapidamente nos chama a atenção nesse poema, quando nós olhamos para ele? A estrutura, não é mesmo? Tem uma estrutura diferente, não é? E por que será que o autor escolheu essa estrutura? O que será que ela nos indica? Será que há uma interpretação diferente a partir da estrutura? São muitas perguntas, não é mesmo? Mas vamos primeiramente realizar a leitura juntos. Vamos lá? Vamos então ao nosso cartaz juntos e vamos realizar a leitura do nosso poema. Pássaro em Vertical, Libério Neves. Cantava o pássaro e voava. Cantava para lá, voava para cá. Voava o pássaro e cantava. De repente, um tiro seco, penas fofas, leves plumas, mole espuma e um risco surdo, norte e sul. Olha só, turminha, conseguiram perceber aqui? Observando a estrutura desse poema, ele nos lembra a imagem de algo, não é mesmo? Nos lembra a imagem de um pássaro, olha só. Então aqui o autor, ele já faz uma relação, certo? Ele faz uma relação entre o título e entre a estrutura desse poema, como ele é apresentado ao leitor. Mas vamos lá, vamos pensar aqui, o que será que significa, qual interpretação nós podemos ter desse poema? Deixa eu falar para vocês, observem aqui, ó. Quando nós fazemos a leitura nessas linhas aqui, na horizontal, estão vendo? Quando nós realizamos a leitura nessas linhas horizontais, isso nos indica, isso significa que é a presença, né, do pássaro ainda vivo, quando ele está em movimento, voando para lá e para cá. E nessa melodia, porque o poema nos fala que ele voava para lá e cantava para cá. Então, quando nós realizamos a leitura nessas linhas horizontais, faz esse efeito do pássaro voando, né, para lá e para cá, ou seja, no movimento do pássaro. Porém, nós conseguimos verificar aqui uma leitura em uma outra linha, que não é na horizontal, que é a leitura na vertical. Observem aqui comigo, ó. Nesse momento, quando nós lemos aqui, norte-sul, certo? O que indicação o poema nos dá acerca dessa representação gráfica aqui? Norte-sul. E aí, turminha, aqui nós temos a compreensão de que é o momento em que o pássaro, ó, cai. Isso mesmo, mas professora, tem certeza sim. Lembra que no poema, vamos voltar lá, o pássaro ele leva um tiro, lembram disso? Olhem aqui, ó, de repente um tiro seco. Nesse momento aqui, o pássaro ele começa a cair. E é esse o efeito que o poema nos traz, ó, de norte a sul. Então vai nos representando essa queda. Certo? Muito bem. Mas a nossa aula não acabou por aqui. E agora eu quero te apresentar um outro poema, certo? Vamos lá então conhecer mais um. E esse poema, ele tem por título
xícara. Então, o poema Xícara. E agora, eu quero deixar para vocês o desafio de ler, né, de realizar a leitura aí desse poema. Vou dar um tempinho para vocês. Leiam com atenção. E aí, turma? Olhem aqui para mim. Foi fácil? Foi difícil? Ao menos tentaram realizar essa leitura? Por onde será que nós temos que começar a ler? É bem diferente essa estrutura, não é mesmo? Por que será aqui que o autor escolhe essa apresentação gráfica, esse tipo de recurso aqui escritos? Vamos primeiro realizar a leitura juntos? Vamos lá então. Olha só, nós vamos começar a ler assim, tá bom, turminha? Nas linhas verticais. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Olha só, quando o autor ele vai fazer a escrita desse poema, ele utiliza, né, a presença ali de um ingrediente, não é mesmo? E por que será que ele faz o uso do ingrediente? Vocês conseguem perceber que ingrediente é esse? O café, isso mesmo, parabéns. E por que será? Vocês conseguem identificar uma relação entre esse ingrediente, entre a forma com que esse texto se apresenta para o leitor? Há uma relação? Há sim uma relação. E o que nós conseguimos verificar aqui, turma? Vamos interpretar juntos? Olha só, nesses primeiros versos, nós conseguimos identificar aqui que o autor ele tenta fazer menção ao quê? A fumaça, não é mesmo? A fumaça que vai subindo, e essa fumaça, ela sobe de uma xícara. Por quê? Porque o café, né, ele é um alimento que é ingerido quente, isso mesmo. Agora deixa eu te perguntar, quando nós fizemos a leitura, você concorda comigo que nos causou um efeito diferente, chamou a nossa atenção desde a estrutura? Antes mesmo de ler o texto, já nos traz a curiosidade em conhecê-lo. Será que se o autor não tivesse feito a escrita desse texto dessa forma, traria a nós, leitores, essa mesma vontade, essa mesma curiosidade? Será que a intenção dele teria sido alcançada, o seu objetivo, se tivesse sido escrito em versos e em estrofes comumente? O que vocês acham? Certamente que não. Então, nós verificamos aqui que esse recurso que foi utilizado, ele é comum entre os poemas. Os poemas, muitas vezes, se apresentam com essa correlação de tema, de título, e aqui fica claro pra gente que ele dá toda a ênfase, desde a estrutura, não é mesmo, ao conjunto principal, a xícara e ao café. Certo? Turminha, a nossa aula está chegando ao fim. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. E eu quero lembrar a vocês que continuem estudando em casa. Acesse essa e outras aulas na nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.